Meus queridos alunos do curso Teociências, tudo bem com vocês? Nós tivemos nossa aula presencial na sexta-feira agora passada, dia 10, mas eu quero retomar essa aula aqui através desse pequeno vídeo, em função daqueles que não puderam vir e também e especialmente daqueles que vieram, para poder reforçar o que foi aprendido. A nossa aula ela vai sair um pouquinho do ambiente da filosofia platônica e aristotélica. Por quê? Porque o período do Novo Testamento não há mais o prevalecimento da filosofia platônica e também aristotélica. Ou seja, aquele pensamento filosófico de que existe um mundo transcendente, de que existe um mundo das essências, o mundo das ideias. De certa forma, ele é abandonado. A filosofia do período que a gente chama de período helenista, em que o Império Grego chega aos quatro cantos da Terra, através das conquistas de Alexandre, lá no meio do século IV, ano 336 ao 323, é um período pequeno, mas que Alexandre o Grande ele consegue estender os seus domínios em parte da Ásia e, lógico, na Europa, onde ele está. Então, aquela ideia dualista de Platão, do mundo das ideias, do mundo sensível, é abandonada aquela ideia. Ou seja, o mundo de Platão, o mundo de Aristóteles, é que você deve privilegiar a transcendência, especialmente em Platão. E Aristóteles já começa a colocar os pés no chão, na ideia de existe sim um mundo das ideias, existe sim um mundo transcendente, mas precisamos ter os pés no chão. Mas ainda prevalecendo essa busca pelo mundo da perfeição, pelo mundo das essências. Agora, nesse período helenista, especialmente porque é um momento em que a Grécia, o Império Grego, busca justificar a sua ação política, a sua geopolítica no mundo, as filosofias vão ser bem de cunho materialista e racionalista. E as duas escolas principais é a escola dos epicureus e dos estoicos. E a gente percebe exatamente esse embate já no próprio livro de Atos dos Apóstolos. Você vê o enfrentamento de Paulo com esses filósofos, e você vê que Paulo vai lidar nas cartas também, especialmente aos Coríntios, com essa filosofia. E a gente poderia resumir rapidamente a filosofia de Epicuro numa proposta de conhecimento que é fundada na experiência sensível, no mundo material. Epicuro ele tem uma concepção materialista da realidade. Ele quer libertar o homem daquela ideia mítica do sobrenatural, do transcendente. Ele quer colocar o homem como um cidadão, alguém que mora na polis, que mora na cidade e que tem uma vida liberta de superstições e de crenças que tenham a ver com o além, com a transcendência. Então, a proposta principal de Epicuro é de que o conhecimento ele deve ser fundado numa experiência sensível, numa experiência material. Nesse mesmo período também, paralelamente ao período dos epicureus, há o estoicismo, fundado por Zenão, lá pelo ano 336 ao 263, é o período da vida dele, e ele defendia que toda a realidade existente é uma realidade baseada no logos, é uma realidade racional. Então, a natureza ela é regida pelo logos. Então, é como se houvesse uma consciência universal, e essa consciência universal é o logos. Esse logos, então, deveria ser buscado, porque através do logos, ou seja, da razão, era possível, então, o homem se conduzir, se relacionar com a natureza. Era possível viver harmonicamente. Ou seja, não precisava da religião, não precisava da transcendência. A ideia é de que, se a pessoa agisse de forma racional, de forma inteligente, ela alcançaria o equilíbrio, alcançaria a harmonia. Então, essas duas escolas, a escola dos epicureus e dos estoicos, são aquelas escolas filosóficas que prevalecem no Novo Testamento. Platão e Aristóteles, as ideias não são chamadas, não são tratadas no contexto do Novo Testamento. Então, quando a gente pensa em teologia no Novo Testamento, a gente tem que se deparar com essas duas escolas.
E é interessante nesse período que a gente chama de período heleno, que é o período em que o Império Grego ele chega ao mundo inteiro, e mesmo depois da morte de Alexandre, o Império é dividido entre os generais, e o Império, especialmente no Egito, na região do Oriente Médio e na região da Pérsia, são impérios fortes, e são partes do Império, fortes, melhor dizendo. E nesse período, especialmente ali naquela região do Oriente Médio, ali próximo do norte da África, onde está o Egito, é que a gente vai ver o florescimento da cultura grega. Você vê ali uma cultura grega agora misturada. A gente chama de helênica, exatamente o encontro da cultura grega com as demais culturas, né? E a gente vê que é nesse contexto que a famosa língua grego-koiné ela se estabelece, que era um grego popular. Então, o grego da cultura grega clássica, ele agora ele é adaptado, é como se fosse uma língua universal. Então, ele deixa de ser aquele grego puro, clássico, para se tornar um grego popular ou comum, e a gente chama de grego-koiné. E nesse período da história é que é feita a tradução do Velho Testamento, que era em hebraico, para o grego, que a gente chama de Septuaginta. Então, esse período em que há uma efervescência da filosofia dos epicureus e dos estoicos, é o período da história em que a língua grega, o grego-koiné, ele se estabelece no mundo, e é feita então a tradução do Velho Testamento hebraico para o Velho Testamento, o Antigo Testamento grego. Então a gente vê assim, a validade, a importância desse momento da história. A gente percebe que é essa língua em que foi feita a Septuaginta, ou seja, a tradução dos 70, que é a versão grega do Velho Testamento, essa mesma língua é a língua usada pelos escritores do Novo Testamento. Então há uma preparação. A gente fica pensando naquele texto de Gálatas capítulo 4, verso 4, que diz assim: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Você percebe que Deus usa circunstâncias históricas, sociais e culturais para enviar seu Filho Jesus e estabelecer a sua igreja. Então, o evento da vinda de Jesus não é um evento apartado da cultura, ela não acontece num vácuo histórico, vácuo cultural, ela acontece dentro de um estado de coisas. E essa leitura que a gente faz da Bíblia, ela precisa ser levada em conta esses aspectos. O texto não é um patrimônio de um indivíduo ou de uma religião. Ele é um texto que foi concebido, que foi dado por Deus dentro de uma perspectiva histórica, social e cultural. Então, ao lermos a palavra de Deus, a gente percebe que o próprio Deus usa elementos da cultura, elementos do mundo, para trazer a sua revelação. Então, essa primeira fala nossa, nessa aula de número 3, é mostrar para os nossos alunos do curso Teociências que a teologia e a filosofia estão sempre caminhando junto, elas não são adversárias. E nas aulas anteriores nós demonstramos claramente de que a teologia é a mãe da filosofia. Então, a nossa aula vai dar essa pausa aqui nesse momento, para a gente retomar na aula de número 4. E eu quero conclamar todos os alunos que estão fazendo a não perderem as aulas, porque de certa maneira há uma sequência. E se você perde uma aula, você perde o fio da meada. Então eu quero pedir que você assista como você está acompanhando esse vídeo e acesse os materiais que foram postados no nosso grupo, tá bom? Foi bom falar com você, Deus te abençoe e até a nossa próxima aula. Eu conto com sua presença, tá bom? Um abração do pastor Zé Roberto.